não guardo. Não. Você não guardou isso? Não, não guardei, mas eu acredito que estava ou naquele Cinegnose ou no Nacif. Lá O Cinegnose é muito bom, né? Muito bom. Tem cheio de artigo bom, tanto todo. Ó, já recebi um aviso aqui do Peraí, YouTube. que é Bento. Ah, meu Deus do céu, peraí, calma. Pronto. Entrou aqui, já entramos ao vivo. Já estamos ao vivo? Estava dando eco, como sempre, aqui, mas Eu desliguei. Tavolar de fazer Tavolar. a live. Távola Quadrada. Saudações, queridos amigos Miguel Paiva, Renato Aroeira. Tudo bem? Renato, então, a gente estava falando primeiro, saudações iniciais, por favor. Né? Saudações a todos. Parece que fizemos esse programa, o último programa, há um ano atrás, mas não foi só no ano passado. Faz um ano que a gente não se vê. Ficou um intervalo monumental aqui no nosso encontro. Deixa eu colocar todo mundo junto aqui. Saudações para todos aí também. Aroeira, o Miguel Paiva parece que ele é o Benjamin Button, né? Está mais jovem hoje do que estava no ano passado. Ele está mais novo. Isso é pura impressão. Porque pura impressão. Daqui a 2 semanas, um pouco menos, eu faço 70 anos. Então, eu acho um absurdo isso. Pois é, exatamente. Eu também acho um absurdo. Porque eu vou te contar, se você falar que tem 40 anos, tá. Eu estava vendo uma entrevista com uma senhora que tem 116 anos hoje, na televisão. Já se preparando, né? Para continuar. Não, eu vou chegar até lá, entendeu? O Veríssimo disse isso, né? Quando eu chegar aos 99, eu te... Aliás, vamos começar, já que você falou do Veríssimo. A entrevista dele para a Folha foi linda. Acho que foi uma das melhores que ele já deu, né? Mas o Veríssimo, ele é sempre uma das melhores coisas que já aconteceram o tempo todo. Basicamente, a coluna, um texto, uma fala, uma entrevista. Tocar com ele, que eu tive o prazer de tocar anos ao lado dele. Pois é! E eu tive o prazer de trabalhar... Ele é uma figura absurdamente fantástica. Eu tive o prazer de fazer especial o Ed Morte permanente. Com ele. Vocês dois trabalharam com o Luiz Fernando Veríssimo, que, para mim, é um dos maiores escritores do mundo. Assim, as crônicas dele são absolutamente referência total na qualidade, na inteligência, na capacidade de criar personagens. Os dois trabalham. Fala um pouquinho, Miguel, depois eu quero... Eu fiquei muito feliz de ver a declaração dele essa semana, dizendo que não entende como uma pessoa que vê o Brasil como um todo, que tem um mínimo de análise crítica, não seja de esquerda. Eu acho essa tomada de posição assim transparente, definitiva, limpa, da maior importância, e tão raro hoje em dia nesse país de imprensa cheia de subterfúgios e de maneiras de escrever sem assumir, de fato, a posição, como o outro Flávio Dino, não foi? Que disse, sou comunista, sim, foi entrevistado por umas pessoas e perguntado, mas é o Flávio Dino, né? que é do PCdoB. PCdoB. Ele disse, não, sou comunista, sim. E aquele menino, Carlos Andreasa, perguntou como é ser comunista hoje. Comunista é ótimo ser comunista. Ele afirmou categoricamente. A outra idiota perguntou, mas comunista com iPhone? Gente, as pessoas são retardadas. Aí ele disse, claro, tecnologia, quero que todo mundo tenha acesso à tecnologia. Mas foi cada cacetada que ele deu, entendeu? É a mesma coisa, quer dizer, o Veríssimo foi muito claro, eu tive o prazer e fez parte do meu aprendizado, e fez parte mesmo do meu aprendizado de fazer tiras, de fazer humor, trabalhar durante 10 anos fazendo o Ed Morte com ele, impresso em quadrinhos. Nós fizemos 5 álbuns, não sei quantas, 10 mil tiras, entendeu? Foi realmente um trabalho incessante durante 10 anos e sempre foi um prazer. Eu lamentei muito quando parou, porque eu gostava demais. Como vocês faziam? Ele te mandava... Desculpa, ele me mandava de Porto Alegre, eu morava em São Paulo, uma parte desse tempo eu morava em São Paulo, ele me mandava por fax, numa época que o fax era um veículo de comunicação combinado. Você tinha que combinar fax e telefone. Você mandava por fax, depois ligava para a pessoa e repassava o texto todo.
porque você não tinha certeza se o texto tinha chegado claro. E a Lúcia, estive lá. A Lúcia, a esposa dele, mulher dele desde sempre, fazia esse trabalho comigo. E era um espetáculo, porque o Luiz Fernando não se metia, quer dizer, ele me dava total liberdade, ele mandava os diálogos da tira e alguma legenda, e eu transformava como um roteirista em um diretor de cinema, entendeu? Era um trabalho assim de uma parceria extraordinária que nunca teve uma rusga, entendeu? Sempre foi um prazer imenso. Aroeira, conta pra gente. Você tocou não acho que seja possível ter rusga com o Veríssimo. Acho que exatamente. Simplesmente não há como. Que essa coisa não está colocada. Nem rusgas, nem rasgos. Não tem. Toquei com ele muitos anos, uns 20 anos, sei lá, o tempo todo que a gente tocava na Muda Brasil Tancredo Jazz Band, que é a banda do Paulo Caruso. Miguel fundou a banda. Não sei o que o Miguel tocava, mas ele fundou a banda. Não, eu tocava atabaque, lembra? Naquele primeiro ano. Gente, mas que história fantástica essa E história. aí toquei por alguns anos com ele lá, assim, e a gente, os dois meio tímidos, então a gente ia recuando, o naipe de saxofones ia recuando, ele de alto. No começo eu de alto também, depois passei tenor. Aí nós dois íamos recuando. Quando a gente terminava o show, a gente estava atrás da bateria. O Veríssimo recuou tanto que até acabou caindo do palco. Não, esse episódio foi interessante todo, porque foi em Brasília, né? Exatamente. Eles tinham entrado, feito um show muito bacana, e o Veríssimo entrava tocando Wave, no sax, bonito aquele som. E tem um som lindo, aveludado, uma coisa Paul Desmond mesmo. E aí foi muito bacana no primeiro dia de show. No segundo, o Paulo deu a ideia, ou o Chico, não me lembro, não sei qual dos dois foi, apagar a luz, o Veríssimo entraria tocando no escuro, e quando abrisse, eles começavam a poupar. Bom, coitado do Veríssimo entrou tocando, de repente parou de tocar, aí silêncio, e aí o Paulo grita assim, algum médico na plateia? Aí cai a plateia toda gargalhada. Cá. Não, é sério, algum médico na plateia, as gargalhadas maiores ainda. Até que acenderam a luz e um médico... Foi sério, quebrou a rótula. Foi seríssimo. Ele estava se arrastando para cima do palco, um cara levantando a primeira fila e foi lá atender a médico. Que ideia essa do escuro, hein? Agora, sim, só para mais uma palhinha do Veríssimo, porque eu sou fã do Veríssimo, assim, é uma das leituras mais importantes mesmo da minha formação, desde pequeno e tal. E essa história dele ser realmente... Ele é tímido, realmente, né? Ele não tem essa coisa... Ele pediu a entrevista para a Folha, foi o Roberto Dias que fez. Eu achei a entrevista sensacional, porque esse repórter, ele entrou no universo de cara, no universo das personagens do Veríssimo. Eu vou até ler o comecinho para vocês aqui, porque o começo também é muito político, né? O jornalista pergunta assim, como seria uma consulta de Jair Bolsonaro com o analista de Bagé? Inclusive uma crônica que o Miguel Paiva já fez também, né? Aí com Freud, não fiz com o analista de Bagé. Com Freud, né? O analista receberia o Bolsonaro com um joelhaço, para inveja de muita gente. Aí o repórter pergunta, e se o Olavo de Carvalho estivesse na antessala com a Lindaura, que indicação ele daria ao analista? Ela avisaria, esse veio pelo SUS, doutor, que no caso dele quer dizer, sou Uber, sim. Enfim, ele realmente nadou de braçada ali, ele foi até prolixo, porque às vezes as respostas dele... Escrito. As perguntas. Escrevendo, ele é prolixo. Né? A Lúcia é a chanceler dele, é a embaixadora, é o contato dele com o universo. A Lúcia fala por ele. A pessoa que conversa, fala bastante, é super extrovertida, figura fantástica, inteligentíssima. Eu tenho uma... Ele fica quietinho ali ao lado dela. Eu tenho um exemplo dessa capacidade de síntese e de timidez, ao mesmo tempo, capacidade de síntese que ele tem, que para o humor é essencial, né? Principalmente para as tiras. Uma vez nós estávamos fazendo uma aventura do Ed Morte, que eu não me lembro agora exatamente qual era, mas ele entrava em contato com uma espiã russa, que era uma loura altíssima e a espiã muito sedutora, com aquelas pernas enormes e tal. Você lembra do nome? Não me lembro agora o nome. Tipo a Maria Zakharova, né? Que é a chanceler. Uma coisa assim, exatamente. Já tem muitos anos. Aí a espiã convida o Ed Morte para a casa dela. Ele disse que
o apartamento era tão grande que no hall dos elevadores dava para morar várias famílias nordestinas. E aí, quando ele entra no apartamento, ela começa a seduzi-lo, ele está completamente embevecido por aquilo, ela vira-se para ele e diz assim, vodka? Ele responde, vodko? Sensacional. Isso e a tira é só isso, a tira era só isso. Só isso. Ela virando para ele, diz vodka, ele responde vodka. Essa coisa de... Gente. A tira em quadrinhos é uma espécie de haikai, né, Miguel? Assim, ela tem um tempo, um ritmo. Tem de 3 e tem de 4 quadrinhos. E é um negócio que tem um swing, tem uma maneira... Você apresenta o problema, tocar, cria tensão e resolve tudo. Né, Aroeira? Você pode fazer uma partitura, porque ela tem 1, 2, 3, entendeu? Ela é sempre aquela batida e é espetacular, entendeu? É uma delícia fazer, admito. Fiz algumas. Tem uma passagem do Ed Morte que chega é sempre uma cliente assim exuberante, né? Assim, seios assim maravilhosos, né? A essência do filme noir, né? Um decote, né, coisa de filme no ar, né? Aí vai conversando com a Ed Morte, eu não me lembro muito bem como é que é a cena, talvez o Miguel lembre mais, mas tem uma hora que ele diz assim, para estar meio distraído, né? O que vocês disseram mesmo? Vocês. Faltava ela ali, né? Eram uns detalhes, entendeu? Fantásticos, quer dizer, o prazer de você participar de uma história dessa, entendeu? Era extraordinário. É isso mesmo. A crônica, a tira, tudo que ele faz é como se ele, desde muito criança, ele estivesse totalmente atento a cada detalhe que estava acontecendo. A impressão que dá isso, ele falava isso da neta dele, né? Que ela parecia o Ziraldo, prestava atenção em tudo, não queria perder nada quando ela nasceu, né? Mas e o Veríssimo é um pouco isso, ele é aquele jeito calado, mas ele presta atenção em tudo. Sensacional, um gente. Gênio. Vamos um gênio desses tempos de síntese, inclusive, que ele é um especialista da crônica curta, da tira em quadrinho. Então, se vê, é um cara especialista na ideia resolvida em um número específico de parágrafos, algumas laudas. Genial isso, é um cara genial. É genial. Sabe que na minha graduação em Linguística na Unicamp, o meu orientador, Círio Pocente, também é admirador do Veríssimo, e a gente lia muitas crônicas dele para estudar humor, porque você sabe que eu estudei humor, né? Então a gente estudava aquelas construções. Cada crônica dele tem uma que ele fala tá o Camões, o Joyce e o Borges num barco à deriva, né? Os grandes e aí vai, e ele navega, e ele dialoga com o cânone, enfim, o Veríssimo é um capítulo à parte. Queridos, deixa eu só saudar aqui o público maravilhoso que já chega aqui para acompanhar nosso programa. Vilma Pasqualina Pedó, saudações, Dudu Moraes, Maria Cis Ribeiro, Lucena Blues, Maria Chaves, Almir Moleta, deixa eu saudar mais alguns. Ana Clara está aqui, Maria Isabel Lopes Pinto, boa tarde, queridos, amo vocês. Vamos ver se tem algum recadinho aqui especial, vocês três são demais. Indo para a tela grande, o pessoal assistindo a gente na tela grande, concorrendo com a Rede Globo, tirando a Globo News, lá, tá. A Vilma Pasqualina está dizendo assim, o Veríssimo é a nossa pérola gaúcha. Bom, a gente está se encontrando agora 2020. Ana Clara dizendo, sem rugas, como diria Moro. Regina dizendo, isso sim é uma aula de verdade. Obrigado, gente. Vamos lá, vamos comentando mais, vamos povoar esse bate-papo. E eu quero começar falando, bom, o 2020 foi inaugurado, Miguel e Aroeira, basicamente por aquele ataque do Trump em Bagdá, e com consequências assim múltiplas e que está todo mundo ainda tentando processar. A notícia que mais me chamou a atenção, que a gente estava comentando aqui no bastidor, é que o Brasil vai à guerra, né? Porque o Itamaraty, acho que o Brasil, assim, acho que só Israel, né, está ao lado dos Estados Unidos oficialmente, o Brasil também, né? O Brasil também. E o Irã já pediu, né, acho que pediu a saída do diplomata brasileiro. Deixa eu pegar a notícia aqui. Irã expulsa o embaixador brasileiro após declarações de Bolsonaro, né? A notícia que nem chegou ainda muito bem na imprensa brasileira. Esse aqui é um jornal português. E aí eu passo para vocês. Quer dizer, como é que vocês fazem o preâmbulo dessa situação que pode beirar uma catástrofe? Aroeira.
não vou dizer assim que isso vai necessariamente gerar a Terceira Guerra Mundial, embora os memes a respeito tenham sido fantásticos. Mas, bom, essa é uma pauta dessa base evangélica mais radical que o Bolsonaro tem. A única pauta possível. Nós não temos uma comunidade judaica conservadora tão grande a esse ponto. Importante, influente, mas não a esse ponto. A grande base são os evangélicos, os pentecostais, que têm essa coisa do Oriente Médio como uma bandeira. E ainda tem um agravante, eles têm uma necessidade que é a do Armagedão, né? Como dizem os portugueses, o Armagedão. Eles querem que aconteça porque isso é a realização das profecias. Para um pessoal fanático que leva a Bíblia ao pé da letra, etc., etc., isso passa a ser um ponto de negociação política fundamental. Eu acho que essa é uma das armadilhas onde esse desgoverno e essa incapacidade total desse cara nos meteu. A gente que sempre teve uma política coerente, conciliadora, de ouvir os lados, e já éramos respeitados por causa disso, agora a gente é um desastre ambulante que só 2 ou 3 países no mundo podem se arvorar a ser também. Uma coisa feia de se ver e assustadora, porque coloca a gente no alvo também, né? Pois é, a gente entra no circuito desse, enfim, não vou nem falar do terrorismo, porque agora terroristas são os americanos, né? Sim, esse circuito já saiu, né? Miguel, sobre todos os aspectos, né? Sobre todos os aspectos, como é que você vê esse momento? Eu queria só lembrar aqui que eu me recuso a falar sério sobre o governo Bolsonaro, entendeu? Eu não tenho essa... Eu cheguei ao meu limite, entendeu? Eu não vou mais levar a sério esse governo. Eu me lembro dos anos 60, o Juca Chaves, que era um grande cantor, compositor, humorista, né? Que teve problemas com a censura, um atrás do outro. Me lembro que ele fez uma música quando o Brasil comprou o porta-aviões, já era sucata, né? O porta-aviões Minas Gerais, e que foi o primeiro porta-aviões que o Brasil teve. Aí o Juca Chaves compôs uma música que dizia: Brasil já vai à guerra, comprou porta-aviões, entendeu? Então foi um grande escândalo e as pessoas os militares ficaram indignados, entendeu? Ele teve muitos problemas e eu acho que a gente está passando por um momento parecido agora, quer dizer, e que me lembra também aquela velha piada que eu acho que eu já contei aqui do Getúlio Vargas, que queria declarar guerra aos Estados Unidos na época da Segunda Guerra. E aí o assessor dele disse assim: presidente, tudo bem, mas e se a gente ganhar? Entendeu? Então são essas questões assim surrealistas, né, que envolvem essa questão de uma guerra que nós não temos nada a ver com isso. São coisas que interessam lá ao Trump e a essa vaidade destruidora dele, entendeu? Ao mundo islâmico, que é uma outra realidade que a gente desconhece também. E como eu digo, é briga de cachorro grande, entendeu? É uma coisa que eu acho que vai ficar muito em cima do rugido e do interesse comercial, entendeu? Principalmente dos Estados Unidos e dessa banca de cowboy que o Trump tem. Entendeu? Mas eu acho que, mesmo diante dessa coisa toda que eles acusam o Irã de ser, o Irã vai ter, talvez, a sensatez de não cometer atos burros, entendeu? Que possam causar, de fato, um conflito de proporções absurdas, entendeu? Eu acho que o Irã tem muito mais sensatez do que os Estados Unidos em relação a isso, entendeu? Então, eu vejo com cautela e eu acho que o Irã até pode ter uma posição mais inteligente de não cair em provocação, né? Ele tem um país nas costas com problemas, com crises, com mil questões para resolver, e não tem a necessidade da vaidade que o Trump tem. Tem outras necessidades em relação ao mundo? Tem, claro. A geopolítica hoje é uma coisa muito mais complicada do que a gente imagina. Mas eu acho que o Irã, por mais absurdo que pareça, é muito mais pacífico do que os Estados Unidos. Eu acho que, nesse momento... E a Vé, Alá e Deus te ouçam. Tem muitos artigos, muitos analistas já estão colocando isso, quer dizer, como os americanos, como o governo americano. Já é bom a gente separar povo de governo também, né? Que se faz essa confusão
também através de movimentos metonímicos, né? Você vai falar do Irã, você fala do Irã. Aí parece que é uma coisa só. Fala isso é uma coisa. Não, tem o povo, tem o governo. O povo muitas vezes é vítima do governo também. Fala, Aroeira. Eu ia dizer que é o seguinte, nós estamos vivendo uma época também de lobos solitários, né? E de grupos que também são mais radicais. O Irã, até admito, concordo com o Miguel, que como é um país importante, tem algum juízo, e tem muito mais juízo, muito mais do que o governo americano. O problema é que o Irã não controla todas as forças envolvidas. Então, assim, eu sinto que nós devemos ter um recrudescimento de atentado por aí. E quem geralmente paga o pato nesses atentados, levando em conta que Paris, Londres, etc., Estados Unidos, Nova York, Washington vão entrar nos alertas de segurança eficientes que eles têm, quem vai pagar é o Paquistão. São lugares assim, entendendo? Onde eles vão lá e explodem uma bomba no mercado. E de repente, até o Brasil, quer dizer... E, de repente, até o Brasil tem mais ou menos o mesmo nível de segurança. Como a gente acabou de ter um atentado terrorista, inclusive este terrorista vai pedir asilo para a Rússia, já disse isso. E o Moro não vai pedir a extradição dele. Enfim, um estratagema. Nós estamos no meio de um entrelaçamento que é complexo, mas vamos separar um pouco as coisas. Daqui a pouco eu vou ler um pouco o bate-papo, mas eu queria jogar uma pergunta aqui no ar para os dois, que é o seguinte: dessa vez, esse ataque dos Estados Unidos tem características que são diferentes. Queria que vocês comentassem isso. Primeira coisa, o Irã não é um paizinho. O Irã é uma potência, é um país de 80 milhões de habitantes, é um país territorialmente grande, é um país que tem, enfim, economia, características que o Iraque, por exemplo, não tinha. O Kuwait, quer dizer, eram coisas diferentes. Nem o Vietnã, se você for pensar. Tem esse detalhe. O Trump também ficou caracterizado como... acho que ele fez os Estados Unidos perderem aquela característica de grande arauto da democracia, mesmo que tenha um pouco um componente imaginário nisso. Qual que é a comprovação disso? Algumas agências internacionais convencionais usaram a palavra terrorismo para definir o que foi feito ali pelo governo americano em Bagdá. Pergunta para vocês é o seguinte: o que mudou? Agora nós temos as redes sociais também, né? É muito diferente de 2003, né? A gente está num patamar 2020, é uma outra realidade do ponto de vista da comunicação. Vocês percebem algumas movimentações nisso também? E como vocês diriam sobre isso? Quem quer começar? Aroeira. Eu estava vendo hoje um dia em 20 minutos internacional do Altman, em maio do ano passado, onde ele o Irã, os Estados Unidos estão se preparando para ir à guerra com o Irã. Então, assim, na verdade, já há planos de contingência até de invasão do Irã, de 120 mil homens, de coisas desse tamanho. Eles têm todos os tipos e gradações. Não quer dizer com isso que esse seja o plano que vai ser utilizado. Mas o que me chamou a atenção e que mais me apavora nessa guerra moderna é o seguinte: você disparou esse drone saiu de alguma base ali perto, ou de alguma flotilha instalada, mas foi controlado dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista do agressor, não houve nem sequer o risco. Como eu diria o seguinte: é impossível se defender disso. É mais do que uma agressão covarde. Tem até uma figura jurídica, né? Quando a vítima está impossibilitada de revidar, de se defender. Não tem como fazer isso. Enquanto você fala, eu vou colocando aqui o seu desenho, a sua chave. Então, essa coisa me assusta, porque isso leva a guerra a um patamar que ela se torna um pouco mais pessoal. Os caras assassinam com drones personalidades aqui e ali. E a gente sabe, desde as guerras da Idade Média, que os caras miravam no comando. Se você derruba o comandante, você derruba o batalhão. E assim por diante. Essa coisa me assusta muito, porque eu não vejo... A única maneira disso diminuir é a ação coordenada de governos, de entidades, porque só a retaliação leva isso para uma escalada, né? A gente já viu acontecer antes e sempre os resultados são assustadores. Isso realmente é assustador. Miguel? Eles alegaram que, para evitar o terrorismo, que estavam atacando uma base terrorista, estavam atacando um núcleo do terrorismo islâmico contra o Ocidente, e, na realidade, eles agiram exatamente como o terrorismo costuma agir, né?
e como a guerra de hoje estabeleceu como regra, como o Aroeira falou. Agora eu escrevi no Facebook também isso. Só quem tem vítimas é quem é atacado, porque quem ataca está protegido na sua terra. Esse ataque foi comandado da Califórnia, para você ir o Trump pelo Twitter, acompanhando o ataque que estava sendo comandado pela Califórnia. Ele agora disse que é ato oficial de governo, né? Ele mandou dizer isso, que o Twitter é ato oficial de governo. Aí você pensa que tipo de guerra desleal e covarde é essa? Se algum dia a guerra teve algum brio, alguma coisa positiva, era justamente no embate direto entre as pessoas, né? Que você media a força, se é que isso pode ser considerado nobre de alguma forma. Mas os chineses já escreveram a arte da guerra, entendeu? Existe toda uma cultura e literatura relativa até os atos de lealdade, de respeito ao inimigo que as guerras antigas tinham, por mais cruéis que elas fossem, por mais que a Convenção de Genebra tenha tentado humanizar as guerras, essa guerra de hoje é uma guerra absolutamente covarde e terrorística, entendeu? É uma guerra que não dá chance para você se defender. E, além disso tudo, o ataque foi feito no solo iraquiano e não no solo iraniano. Eles atacaram o general iraniano no Iraque. Eu quero ver como é que é atacar no Irã mesmo. Quer dizer, os Estados Unidos atacarem algum alvo dentro do próprio Irã. Como é que vai ser a reação? Bom, muitas questões no entorno disso. É só levar uma formulaçãozinha rápida, que quer dizer o seguinte: de certa maneira, a guerra agora tirou a roupagem bonita, as sedas brilhantes, ela está nua. É uma guerra que, assim, esse sempre foi o objetivo, uma nobreza que aparecesse nos atos individuais de guerra, são atos de empatia, atos de humanidade, a desumanidade dela ficava até escondida sob isso. No momento, ela está crua e nua. A guerra é isso. Elimina de forma rápida, covarde, instantânea, da forma mais imediata possível, o seu inimigo. E agora a gente vai ter a escalada retórica e também a escalada risível. Eu vi e a física. A autoridade da OTAN dizendo para o Irã parar com as provocações. Quer dizer, o país é atacado, mata o general, que é a figura mais popular, tirando o Ayatollah, né? o Soleimani, e eles é que tem que parar com provocação. Eu acho que agora mudou um pouco a codificação. Como diz o Miguel, através de um proxy, né? Mataram o cara no outro país. Ainda por cima, declararam praticamente guerra a dois países diferentes. Mas eu quero dizer a vocês que tem uma boa notícia, viu? Tem uma boa notícia que a NASA descobriu um planeta o tamanho da Terra em zona habitável. Quer dizer, se der errado alguma coisa, a gente pode ir para lá. Né, Miguel? Sim, mas na notícia diz a distância. Não está preso. Eu, como ex-físico... 100 anos-luz. 100 anos-luz. Não sei se o Bolsonaro vai liberar. Se a gente for conversando, passa rapidinho. É só ir conversando. Olha, eu vivi numa época que boa parte do nosso público não viveu, em que você, para sair do Brasil, você precisava ter um visto de saída. O governo militar tinha que carimbar o seu visto de sair, te autorizar a sair. Eu perdi feira de livro, eu perdi trabalho, eu perdi uma série de coisas, entendeu? Por causa disso. Então, precisa saber se, para a gente ir para esse país, para esse planeta, se a gente vai precisar ter um visto de saída do Bolsonaro também, se é que o Bolsonaro... Olha só, pode ser. Existirá. O que você acha, Aroeira? Não, eu ia dizer assim, do ponto de vista mais... 100 anos-luz nem é tão longe assim, mas vai demorar um bom tempo, porque a gente não... Mesmo que tivesse à disposição fusão, grandes naves onde as pessoas criassem ambientes internos, ecológicos, fechados, mas centenas e centenas e centenas de anos você chegar perto de uma estrela dessa. Perfeitamente. Mas dá para levar um núcleo de sobrevivência da espécie.
Vamos ter que cuidar da Terra. Fala nisso. Vocês viram o incêndio na Austrália? Concordo. Que coisa absurda, que coisa gigante. Parece que tem até um teórico que está dizendo que a gente está entrando na era do piroceno. Olha, parece até brincadeira, mas não é. Quer dizer, a época dos grandes incêndios. E aí houve até a comparação indevida com os incêndios da Amazônia. Mas totalmente indevida, desleal, ignorante, injusta, entendeu? Foi uma sacanagem. Mas ainda bem que parou rápido, né? Porque são dois sistemas completamente diferentes, geográficos. A Austrália tem uma região ali onde está pegando fogo que é desértica, seca, onde há uma combustão enorme, espontânea, entendeu? Aqui no Brasil, o incêndio na Amazônia foi criminoso, foi colocado, não foi um fenômeno da natureza injusta que queimou. Vou colocar umas imagens aqui da Austrália. É uma loucura. E é engraçado porque ontem assistindo a Globo News, que eu faço isso, né? Vocês sabem. É nosso homem na Globo News. Assistindo a Globo News, houve uma tentativa da repórter que apresentava o programa, que não é a Maria... Como é o sobrenome dela? Esqueci. Olha só a foto aérea da Austrália, que impressionante. Beltrão, exatamente. A outra apresentadora, falando dos dois incêndios da Amazônia e da Austrália, dizia assim, não, mas os dois têm a participação do ser humano, né? Direta e indiretamente. Eu fiquei esperando, né? Diretamente a Amazônia. Ela disse até, foi colocado... Sobre a Austrália... Indiretamente na Austrália, qual é a participação que o homem teve lá? Nenhuma, entendeu? Olha essa foto, que coisa impressionante. É deserto, né? Da ilha mas assim, há uma participação do homem no sentido marginal, não é aquele intencional, não há um crime, mas há uma espécie de pequeno crime ecológico cometido regularmente, porque os caras usam o fogo de forma sem juízo. No entanto, os incêndios na Austrália são parte da ecologia. Tem plantas que só florescem depois que as castanhas passam por um incêndio, aí elas renascem e tal. É claro que a perder o controle disso é um equilíbrio ecológico delicado. A presença do homem induz ao desequilíbrio. A presença do homem induz ao desequilíbrio nisso, e acho que há até uma estatística que os incêndios estão ficando maiores na Austrália. Não sei se parece que esse incêndio é sem precedentes. E a incêndio já chegou, inclusive, no Rio Grande do Sul. Chegou no Chile, chegou na Argentina. Fumaça, né? São 12 mil quilômetros. Então, é uma situação, gravíssimo. A gente Eu acho que é hora do homem, sim, olhar para ver se não está fazendo algo que tenha acrescentado literalmente lenha nessa fogueira. Olha, eu vou até localizar uma imagem aqui. Primeiro eu vou ler alguns comentários dos nossos internautas aqui. Peraí, vamos lá para fazer a participação aqui. Tem gente dando informação quente aqui, ó. Rose Casal está dizendo assim, eu diria que tudo é planejado e que o Brasil poderá receber atentados também. Afinal, depois do apoio do Bozo ao Trump, a nossa vulnerabilidade será oficial perante os Estados Unidos. Gabriel Sfá, o Conde, enquanto o resto do mundo entra na era do piroceno, o governo brasileiro entra na era do pirococeno. Estou gostando da palavra piracema, né? Eu até lembrei da piracema. Maria de Lourdes, querido. Boa tarde, Conde Aurélio e Miguel Távola, o melhor programa dos últimos tempos. Vocês são especiais. Muito obrigado aí pelo prestígio, pela audiência. Deixa eu ver se tem mais algum. Sheila Scolari está dizendo aqui, entre nós já conseguimos identificar o joio do trigo. Se tratando de grandes nações, estamos talvez sendo levados a enxergar outras verdades. Só para complementar essa questão do incêndio na Austrália, o ataque terrorista do Trump ao Oriente Médio, seguindo aí um certo script, mas diante de um novo contexto, de uma nova problematização, do ponto de vista, inclusive, do jornalismo, né, das coberturas internacionais, a gente acho que vive um momento limite, né, no mundo. Esse assunto, eu sei que o Aurélio gosta muito, que o Miguel também, é um assunto mais filosófico, assim. E quando eu penso nesse momento limite, eu me lembro do Papa Francisco. Quer dizer, pela primeira vez na história, a Igreja Católica tem um Papa que é progressista, que é quase um comunista, né? Quase comunista. E que, digamos, é curioso isso, é uma configuração... Um peronista. Vai lá, Aroeira, diga pra gente. Um peronista. Terrorista. Penorista. A transmissão via internet, você perde alguns fonemas, às vezes, assim, mas agora eu peguei a sua.
Eu me lembro que o Dino, o Flávio... é o Aroeira que vai falar, não, desculpa, Aroeira, eu me lembrei de assim, porque é o seguinte, nós temos, assim, há uma questão filosófica, mas há uma questão prática também, é o seguinte, eu li um artigo hoje interessante comentando que o Trump cedeu um pouco ao Deep State americano, e o fato dele ter bombardeado, iniciado hostilidades que estão sendo previstas e pensadas há algum tempo, de certa forma, faz as pazes dele com o Deep State. E isso aumenta as chances eleitorais dele. Isso é um problema que a gente... Quer dizer, de certa forma, eu estava meio confiante o seguinte, o Trump está metendo tantos pés pelas mãos que está começando a ficar muito difícil de ser reeleito. E, de certa forma, eu acho que ele dá um tiro, e não é só porque o americano gosta de guerra, não é isso, nem não gosta, mas é porque o Deep State gosta e quer a guerra. Os falcões lá estão acordados, né? E tem falcões dos dois lados, democratas e republicanos. Então, isso pode facilitar a vida dele diante do impeachment e pode facilitar muito a vida dele eleitoralmente. Vamos ver o que as pesquisas dizem. Só, mas eles não do gostam ponto de de vista guerras. filosófico, vou deixar para o Miguel falar um pouco, porque... Mas, assim, há também... Eu posso fazer algumas considerações, mas depois. Eu já me perdi até no que a gente estava falando, porque essa guerra é sobre a guerra ao Iraque, é isso? Sobre a guerra ao Iraque? Que o momento. Agora eu me lembrei. Se eu acreditasse em Deus, né, eu acharia que agora era um momento que Deus estava castigando a humanidade pelas atrocidades, mas quem me dera, entendeu? Que Deus fosse capaz, se existisse, de fazer isso, seria até bom, entendeu? Mas não. Nós somos isso aí, se prova o incêndio, essas mortes, essas guerras, o assassinato, o terrorismo do Trump, isso tudo prova que nós somos simplesmente uma contingência, como é a contingência desse planeta que foi encontrado lá, que eu não sei se é uma fake news ou uma verdade que o Conde nos contou, mas é uma contingência, nós somos uma contingência, vocês sabem, uma posição em relação ao Sol, exatamente a posição que favorece a criação o crescimento de vegetação, de água e de tudo mais, e por conseguinte do ser humano. Quer dizer, não há um projeto. Eu sei que as pessoas que acreditam vão me crucificar sem trocadilho, entendeu? Mas eu acho isso. E se Deus existisse, eu adoraria acreditar em Deus para poder pedir, de fato, uma intervenção justa nas coisas, entendeu? Mas não há essa possibilidade. Quer dizer, aí vem com a desculpa de que não, porque é preciso que o ser humano se mate para poder haver o equilíbrio. Não tem isso. Nós estamos vivendo um momento de grande desastre, entendeu? Das relações humanas, filosóficas e tudo mais, porque é exatamente a prova de que nós somos uma contingência sem nenhuma perspectiva. Eu acho que existe nenhum propósito. Nenhum propósito. Existem pessoas, existem países, existem grupos, existem movimentos que tentam dar um pouco mais de civilidade, de amor a essa relação entre as pessoas, entendeu? Mas é uma batalha louca, inútil, entendeu? Nós estamos aqui desesperados tentando acreditar em alguma coisa enquanto não tem o que acreditar. Nós temos que fazer dessa vida a melhor possível, por conta própria. E juntos, todos juntos, claro. Posso discordar? Vai, Aroeira. Estou vendo que o Aroeira está no jeito aí. Você deixou para mim a filosofia. Não, claro, exato. Por isso que É o seguinte, a espiritualidade Mauro Lopes, nosso colega aí, que sabe bem disso, ela é uma das necessidades inerentes e, sem dúvida nenhuma, é uma das maneiras de compreender o universo. Eu, que sou bem cartesiano, fiz física, matemática, engenharia mecânica, assim, o meu mundo é cartesiano. Eu mesmo não acho que isso seja uma prova da inexistência de qualquer fenômeno paranormal, supranormal, divino, algo assim. Não, não é. Não é uma prova. Não há uma prova também do contrário, de que exista. Nós vivemos nesse limbo, e aí depende dessa virtude chamada fé, que eu não possuo também, sou como Miguel, mas não sou proselitista, não tento convencer ninguém que Deus existe. Mas nem eu. Minha filosofia, minha questão filosófica no momento aí é a seguinte:
tem um caminho equivocado. A ideia de que a força bruta resolve problemas é uma ideia que, assim, apesar de testada e aparentemente resolve, cria mais problemas do que resolve. Nós estamos vendo a escalada, porque a Miriam Leitão disse que não vai subir o petróleo. Vai. Se não agora, vai subir lá na frente. É evidente que vai. Não tem jeito. Nós vamos pagar o preço, todo mundo. Não só pelas bobagens do Bolsonaro, mas pelas bobagens do Trump. O planeta como um todo terá um aumento no seu desajuste econômico, num momento de crise, que a gente já está entrando, né? Dizem que há uma crise grande do capitalismo se instalando e eclodindo. Olha, eu vou meter minha colher nessa discussão e a colher, vou colocar a colher da linguagem. Sabe que tem um aspecto diferente desse ataque de 2020 para aquele de 2003, é que aquele ataque, aquele com crase, né? Aquele ataque seguiu-se uma sequência de atos terroristas pela Europa e pelos Estados Unidos também. Inclusive, precedeu, né? Porque o 11 de setembro foi em 2001. Mas, de qualquer maneira, nós tínhamos fanáticos, né? Explodindo, matando centenas de pessoas pelo mundo, em nome de uma ideia, em nome de alguma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: depois disso, sobreveio uma sequência de atentados pelo mundo que não eram terroristas, eram atentados do vazio existencial dessas pessoas. As pessoas não têm mais o que viver, não têm mais em que acreditar, são pessoas liberais, né? São liberais do Ocidente, não são fanáticos, são fanáticos de outra maneira, né? Então, aquele atentado em Nice, na França, o sujeito simplesmente pegou um caminhão e foi atropelando todo mundo. Se não me engano, acho que esse é o de Nice. Tem o de Berlim também. Esses outros que acontecem, se proliferam também no Brasil e nos Estados Unidos. É o próprio sujeito, o sujeito vai lá, mata a família inteira. Quer dizer, são atentados da ausência de sentido de vida. Então, eu acho que a gente está chegando nesse momento, é um momento de esvaziamento, que é muita informação, a internet massificou completamente, as religiões estão num processo de estilhaçamento, né, perpétuo, se tornaram indústria no Brasil, em grande medida, e eu acho que esse é o que me assusta um pouco mais e que, digamos assim, dialoga com essa questão do Irã, do Trump, da Europa conflagrada, também da América Latina, né, do Bolsonaro. Né? Acho que é um pouco isso. Se vocês quiserem comentar, manda ver. Do crescimento evangélico, porque é exatamente nesse vácuo que esse populismo espiritual cresceu de braçada. Ele é mitológico. Ele quer o desastre, porque o desastre o alimenta. E inclusive está nas suas previsões. Né? Miguel? Não, isso só vem a corroborar com o que eu falei. Faz, não, claro. Eu acho isso tudo. O que eu disse antes é uma crença pessoal minha, entendeu? Mas é evidente que o mundo o mundo é comandado por essas forças que nós elencamos aqui agora, inclusive o crescimento da força evangélica no mundo inteiro, entendeu? É muito grande. Eles estão criando um embate com outra força poderosa, que são os muçulmanos, entendeu? Que é aí um conflito de fé e de crença e de posições xiitas, digamos assim, muito, muito fortes, entendeu? Então, chegam a dizer que a maior força sionista no momento é evangélica e não judaica. Exatamente. Pode ser um embate no Brasil. Aí no Brasil e começando a ter no mundo consequências também, desastrosas. O fundamentalismo evangélico americano é fortíssimo. Desculpa, Miguel, complemento. Não, eu estou dizendo, é um embate tão forte que pode ter consequências desastrosas em termos de... não digo nem em termos de mortos, feridos numa guerra, em termos de atraso do mundo, em termos de retrocesso. O que está acontecendo um pouco aqui no Brasil, esse retrocesso todo que nós estamos vivendo, essa tentativa de destruir tudo que foi construído nas últimas décadas, né? Que é uma coisa que se alimenta muito desse pensamento evangélico conservador, entendeu? E de destruir tudo aquilo que foi feito. Não há um projeto, a gente não viveu ainda nesse país aqui, em nenhum momento esse ano que passou, nenhum projeto, tirando a reforma da Previdência, que há uma intenção neoliberal de tirar dinheiro dos pobres para dar para os ricos, não houve um outro projeto.
tirar os radares das estradas, entendeu? Então, esse projeto há um projeto, sim, um projeto de destruição de tudo aquilo que foi feito, que foi criado, de todos os avanços das últimas décadas, entendeu? Há uma intenção e eles estão conseguindo, e a cultura é uma desses alvos, entendeu? Então, isso prova que nós estamos a esmos, largados à deriva, num mar que a gente precisa descobrir que rumo iremos tomar, entendeu? Para ver se a gente salva, pelo menos, um pouco dessa embarcação. Vamos lá, eu estaria para perguntar, só um segundinho, Aroeira, deixa eu ler os comentários dos internautas. Eu estaria para perguntar se a gente já passou pelo apogeu humanístico da civilização. Eu penso sempre dos anos 60. Será que a gente ainda vai ter uns anos 60 mais adiante? Será que a gente volta? Porque os anos 60 eles têm uma ligação direta com o Holocausto, quer dizer, com a destruição da Segunda Guerra Mundial, o desespero, etc. A afirmação, quer dizer, a mulher, os direitos, o trabalho, tudo, o rock and roll, a cultura, o cinema, tudo efervescendo e tudo sendo uma explosão de humanidade. E durante a Guerra Fria, evidentemente, mas aconteceu concretamente. Eu fico me perguntando se a gente vai ter a chance de produzir uma era desse tipo depois, mas eu vou pedir para vocês responderem depois, que eu quero ler aqui. Rose Casal está dizendo assim, Rose Cassal, ou despertamos consciência crítica e filosófica agora, ou sucumbimos ao resultado das escolhas alheias. Tânia Marina está dizendo assim, concordo com a Aroeira. Jean Marcel está dizendo, Deus é uma conjectura. Tem comentários sensacionais aqui, né? Deixa eu ver aqui. Maria Isabel Lopes Pinto está dizendo, o ser humano, infelizmente, não conseguiu evoluir. Acreditamos que a nossa vida na Terra é para evoluirmos, mas não acontece. Sérgio Celso, esse assunto não vos compete. Bom, essa eu não entendi muito bem. Vilma Pasqualino está dizendo assim, a Mira Leitão calada é sábia. Tadinha da Mira Leitão, a gente gosta dela. Ela é fofa, mas ela erra, né? Que é bastante as previsões que ela faz. Maria Cecília Rocha, Conde, você está sumido? Não estou mais. Voltei das férias. Vamos voltar para o nosso... Querem comentar essa coisa dos anos 60? Quero. Então vai, Aroeira. Né? Tá, eu acho que isso acontece de vez em quando. O iluminismo é um momento desses, a Renascença italiana é um momento desses. Há momentos em que as pessoas pensam, repensam, produzem muita cultura. Tem momentos de expansão, geralmente impulsionados por coisas como rotas comerciais, descobertas científicas, mudanças de paradigma, como as que a gente tem hoje, se você pensar as redes e tal. Então, acredito que sim, a gente teve, mas nós estamos vendo uma debate, uma ruptura dos paradigmas que a gente conhecia, inclusive os paradigmas do iluminismo que têm guiado a gente. Você para e pensa, o próprio marxismo é a consequência do que houve na Revolução Francesa, que é uma consequência do iluminismo, e assim por diante. Então, acho que a gente está, de novo, acumulando forças e novas tecnologias e visões de mundo para que isso vai eclodir na frente. Isso é uma coisa que eu tenho 100% de confiança, em jovens questionando os velhos. Eles vão fazer isso de novo, e em algum momento isso cria massa crítica suficiente para gerar um momento desses. Já aconteceu antes, mais de uma vez, muitas vezes na história da humanidade, e vai acontecer de novo. Não sei se no nosso tempo. Aí é questão de ser mais ou menos otimista. No tempo do Conde, com uma boa chance, mas vamos ver. Miguel. Eu acho que, por exemplo, esses movimentos são sempre percebidos depois, né? Quando a gente está vivendo isso, a gente não consegue perceber que vai acontecer. A gente, como a filosofia, né? Depois que você viveu, você olha para trás e percebe a importância que aquele momento teve. No momento mesmo que ele está acontecendo, a gente não percebe. Eu não consigo perceber agora o que possa estar acontecendo de tão importante e criativo. Sei que está acontecendo muita coisa. Talvez 10 anos mais lá para frente a gente olhe para trás e perceba o que nasceu disso aqui. Tem uma frase muito interessante do Kubrick, do Stanley Kubrick, né, que ele dizia que a humanidade conseguiu ir do período do apogeu à decadência sem uma fase intermediária de civilização. Entendeu?
É uma frase bastante interessante que mostra isso, essa busca pela civilização que a gente nunca vai conseguir chegar. O apogeu nós vivemos lá na época dos gregos, em que as grandes descobertas filosóficas e humanas foram feitas, em que as relações eram livres e que se descobria a vida, o mundo, tudo, entendeu? É lógico que aquilo ali foi a arte, a escultura, o teatro, tudo apareceu ali com aquela força enorme. Foi um período de apogeu humano muito grande, né? O homem é a medida de todas as coisas. Quer dizer, essa era a grande frase filosófica que regia a vida naquela época. Hoje nós vivemos a decadência mais absoluta. Cadê o período de civilização? Onde é que ficou nessa fase? Mesmo olhando para trás, como a filosofia faz ou como a história faz, a gente não consegue descobrir um momento que você possa dizer este foi o momento de civilização. Muito bom, perfeito. Importante isso que você está falando, Miguel. Eu vou aproveitar para a gente fazer agora, nós estamos chegando aqui no último bloco do programa, falamos muito de coisas universais, etc. Vamos falar um pouco da cena doméstica, né? E trazer, eu vou até colocar aqui, compartilhar com todos os últimos cartoons, as charges do Miguel Paiva, que foram muito voltadas para a cena, enfim, do governo brasileiro, né? Essa aqui do Bolsonaro. E aí eu vou perguntar o seguinte, deixa eu rodar algumas aqui, enquanto eu digo, o pessoal vai degustando aqui o Miguel Paiva. Bolsonaro acabou de fazer uma declaração sobre jornalista, que ensejou, inclusive, enfim, algumas afirmações duras contra o jornalismo. Quer dizer, o jornalismo gestou esse tipo de personagem. Sobretudo esse jornalismo brasileiro convencional, que é o alvo do Bolsonaro nesses comentários. Eu disse até um pouco jocosamente assim, acho que jornalismo e Bolsonaro nesse momento se merecem. Mais do que isso, ele também tripudiou para cima do Paulo Freire e também dos livros, quer dizer, um massacre na nossa atividade intelectual, né? Queria que vocês comentassem isso. O Miguel já disse que não vai comentar mais a série. Não, eu quero comentar. Mas começa o Miguel, então, vamos lá. Foi um momento de repulsa. Essa história da crítica aos livros didáticos, entendeu? Tem uma vertente aí que acha que isso é intencional, que é um projeto que quer acabar com a compra de livros que o Ministério da Educação sempre fez e que tem sido um suporte desde 1985, quer dizer, não é uma ideia petista, entendeu? É um suporte para a produção de livros no Brasil e um incentivo à leitura enorme. Isso talvez seja já um primeiro passo para terminar com esse projeto e o Ministério da Educação não indicar mais nenhum livro para que seja comprado pela rede pública, entendeu? Isso é uma coisa séria. A frase é de uma estupidez. Essa sim eu me recuso a falar, entendeu? Porque não vou entrar em análises filosóficas sobre o que o Bolsonaro pensa. Eu acho que ele não pensa, entendeu? Essa é uma coisa. A segunda é a questão do Paulo Freire, que nós já falamos aqui várias vezes, que não faz sentido. E essa história dos jornalistas é muito curiosa, porque cria uma zona nebulosa de entendimento na hora que ele critica esse jornalismo, que é o mesmo jornalismo que o elegeu, né? É o mesmo jornalismo que hoje fecha os olhos para as barbaridades que ele faz para dar espaço ao Guedes, que é a grande aposta, entendeu? E ele critica esse jornalismo, o jornalismo, ao mesmo tempo, bate, mas assopra. É uma confusão também filosófica e política que eu não entendo bem. Eu quero ver até onde vai, até onde ele vai continuar ofendendo os jornalistas e até quando a grande imprensa vai aguentar esse tranco. Eu, como o Ricardo Couto, achamos que a grande imprensa não deve mais mandar repórteres para aquele curralzinho ali que fica na saída do Palácio. Eles ficam num cercadinho e ficam levantando o dedo para fazer
perguntas. Não manda mais ninguém. Se o Bolsonaro quiser dar uma entrevista, vai para a sala de imprensa com o assessor de imprensa, que a gente nunca mais viu também, e dá uma entrevista coletiva respondendo às perguntas que os jornalistas farão. Agora, aquele curralzinho ali é humilhante como é que a grande imprensa continua mandando o pobre do repórter para lá fazer um papel de palhaço e de ridículo. Entendeu? É isso que eu acho. É um distrato, é uma falta de respeito que a grande imprensa deveria se dar o respeito de não mandar mais ninguém. E o Coxa pergunta se os jornalistas não vão reagir a isso, né? Vão reagir? Estou sendo invadido aqui pelos gatinhos. Olha só. Os gatinhos. Primeiro, uma coisa do ponto anterior. Assim, eu acho que a humanidade teve apogeus, terá mais, teve vários. O Brasil mesmo teve grandes momentos históricos, todos eles com prós e contras. Os gregos eram bárbaros e bacanas, mas também eram bárbaros, na verdade. Matavam muito, com muita facilidade e com muita ciência. É importante lembrar disso. Então, no Brasil é a mesma coisa. Grandes momentos, por exemplo, o próprio período popular, dos governos populares, é um período onde a gente tem uma expansão, um quase apogeu político no Brasil, mas também gestou as sementes disso que a gente está vivendo agora. Sobre o jornal, os jornalistas e o Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro é assim desde que ele começou. Ele começa agredindo a imprensa já. Ele dava entrevistas xingando e dizendo que a imprensa era isso, era aquilo. Ele sempre foi agressivo. Essa era a única plataforma política de Bolsonaro, sempre foi, e é agora também. Ele não é que ele planeje para distrair, ele parte para cima da imprensa com ódio real. Ele realmente detesta cada um dos jornalistas, cada um dos jornais que cobre. Tem um gatinho miando aqui embaixo, exigindo atenção imediata. Quem tem gato sabe como é. Eu não posso, filhote. Esse é o Bolsonaro, está sendo... Eu digo isso há um tempão, gente. Bolsonaro é um cara que ele cumpre 40%, 60% do que ele prometeu. Porque prometeu destratar todo mundo, ser grosseiro, xingar a imprensa, acabar com as liberdades, acabar com o ativismo, perseguir minorias. Ele prometeu tudo isso que ele faz, ele prometeu e está cumprindo. E prometeu também entregar o país como um todo. Prometeu isso também, está cumprindo. Eu acho que você tem razão, quer dizer, ele não é surpresa nenhuma e chega a ser até a hipocrisia da gente ficar surpreso com esse tipo de declaração dele. Tem gente que diz, sempre choca, quer dizer, puxa, jornalista é uma raça que está em extinção. Vai lá, os grandes veículos manchetam aquilo, eu concordo com vocês. Eu acho que é muita atenção a alguém que não merece. Temos aqui um último momento, deixa eu ler aqui alguns comentários, vamos lá, aqui, José Assis, a imprensa tradicional é igual mulher de malandro, adora apanhar, São Lopes, o lado esquerdo, Biblos, deixa os gatinhos aparecerem, Aroeira. Não, eles estão à vontade aqui, só que não. Maria Isabel, eu realmente não entendo esses jornalistas, nenhum dá a resposta que o Bozo merece. São Lopes dizendo aqui todo lado certo, muita gente pedindo para ver o gatinho, Bíblia, concordo com o Miguel, deixar o curral para o gado dele. Vamos trazer uma última questão polêmica aqui para vocês. O Lula deu uma entrevista, falou de 2013, eu não lembro se a gente comentou isso no último... Não comentamos. Mas só chamar a atenção para o seguinte, quer dizer, as jornadas de 2013 voltaram a ser tema, né, vivo, sobretudo porque o terrorista que fugiu para a Rússia, nesse momento, tinha ligação com o movimento. É um movimento, e o Lula deu entrevista à Telesur, dizendo que, bom, é um movimento que a gente tem fortes indícios de participação americana, e é engraçado que no momento que os Estados Unidos promovem um atentado, né, terrorista, com todas as letras, em Bagdá, no Oriente Médio, muita gente no Brasil ainda fala assim, não, mas não foram os americanos que fizeram nada disso, não tem provas. Né? Eu queria saber de vocês, quer dizer, eu vou fazer uma live hoje, vou falar de 2013. E a minha percepção é que realmente foi um movimento que foi instrumentalizado demais, né? E quem gosta de 2013 é intelectual, né? Que acha que é uma maravilha e tal, essa coisa da subjetividade. Queria saber de vocês. Aroeira, depois Miguel. Ou Miguel, depois Aroeira. Pode ser, eu começo aqui.
Eu acho que tem um pouco de tudo. Claro que havia reivindicações, ansiedades justas nesse movimento. Mas você falou da instrumentalização e aquele negócio. A esquerda tem por obrigação estar preparada para justamente ser a direção dos movimentos que acolhem. Ela ajuda, ela fomenta, ela explica, ela deve preparar as coisas, mas ela não cria isso. Ela surfa e orienta. E nós não estivemos preparados para isso. Pelo contrário, estávamos no governo e, portanto, encaramos aquilo como uma ameaça. Tivemos muita dificuldade de saber lidar. E, ao mesmo tempo, com um enorme medo de reprimir a coisa que vai. Então, na verdade, foram claramente instrumentalizadas pela direita. Não só porque, naquele também momento, você tem que pensar, havia primaveras acontecendo por todo o mundo árabe. E essas primaveras, praticamente todas elas terminaram pior. Os países terminaram mais ditatoriais, mais fechados do que antes. E mais, com a intervenção americana, para o Ocidente. Pensa o caso do Egito, por exemplo. Então, na verdade, eu tenho certeza absoluta de que houve intervenção americana e de outras potências também aqui nesses movimentos. Claro, tem gente que faz geopolítica a sério. E é claro que essa turma do Steve Bannon, de todo esse grupo, já estava de olho no que está acontecendo no Brasil. Gente já começou a utilizar as redes e perceber seu potencial ali. Mais uma das coisas que aconteceram e a gente não viu. Eu acho que, em parte, por ser governo, por estar no governo e ter uma enorme dificuldade de lidar com a oposição, especialmente a oposição na rua popular. Mas a outra parte é a intervenção clara, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, do governo americano. A Dilma tentou dialogar, conversar, todo mundo ficou impressionado com aquilo, não tinha como ignorar. Eu acho que o governo, naquele momento, teve a postura que era possível ter, quer dizer, sim. Tinha como o PT ir para a rua, que se o PT é o governo, quer dizer, ele tinha de dialogar com as forças do Haddad, etc. Enfim. Mas até rachamos um pouco com a parte da esquerda por causa disso. Certo. Vamos lá. Eu queria saber aí a visão do Miguel Paiva, para a gente concluir assim. Eu me lembro muito bem de 2013, foi o ano que o meu filho menor começou a participar, foi para as ruas, sem entender muito bem o que estava acontecendo. O Vitor, que é o filho do meio, foi na primeira manifestação, na segunda ele me ligou e eu disse, Vitor, não estou achando que você deva ir, entendeu? Não tá muito clara essa intenção, a liderança, essas coisas todas, eu comecei a botar em dúvida e, de fato, dali em diante, a gente viu que foi instrumentalizado, pode ter nascido com todas as boas intenções, que era uma intenção localizada de ser contra um aumento de preço de passagem, entendeu? O que me assustava na época, o que me assustava naquela época era a falta de proposta política, entendeu? Havia uma coisa muito parecida com o que há hoje de negação das coisas, negação da política, negação do Congresso, negação de tudo, entendeu? Isso me dá medo, porque isso são os fundamentos que o fascismo sempre se alimentou para criar suas bases, entendeu? Então, por isso que o movimento dos sardinhas lá os da Itália, que é recente, eles dizem, não, nós não somos contra a política, não, nós queremos a política, nós somos contra os maus políticos, entendeu? Então, aquela coisa antipolítica, bandeira verde e amarelo o tempo todo, aquilo me deixou um pouco preocupado, um pouco assustado. E, de fato, se você for fazer uma análise, se vocês me corrijam se eu estiver errado, qual foi o movimento popular que nasceu das ruas mesmo, que conseguiu um resultado positivo que tenha transformado um país, entendeu? Recentemente. Todas as primaveras, como a gente viu agora, deram com os burros na água. E o resultado no Brasil foi justamente esse, quer dizer, depois... Desastroso, Exatamente, desastroso. Então, é sempre muito perigoso a gente ir para as ruas sem um propósito que não seja um propósito definitivo e radical, digamos assim. A rua é uma força viva. Se você não direciona aquela força, e eles tomaram conta daquela força e direcionaram contra a gente. Foi um ariete, um negócio que derrubou a gente. Derrubou a Dilma no impeachment, de certa maneira, escancarado e aumentado pela mídia, e gerou também Bolsonaro. Um desastre, realmente, aqui.
Os caras Tem que estar pintados, preparado. os cara Tem que estar pintados até preparado. tiveram um efeito, os caras pintados tiveram um efeito forte no processo de impeachment do Collor, entendeu? Foi uma manifestação objetivada, né? Era uma coisa assim, a favor de um impeachment contra um presidente, quer dizer, tinha um propósito mais claro, talvez por isso tenha surtido um efeito mais... E não era contra a duradouro. política. Exatamente, não era contra a política. Queridos, nós chegamos aqui ao final de mais um Távola Quadrada. O pessoal está comentando bastante. Olha o gatinho ali, ó. O gatinho está ali, eu já estava de olho nele, esse gato aí. Esse é um dos dois. Um dos dois. Como é que é o nome desse aí, velho? Esse aí é o Missier. Missier. Que beleza. Missier. Para a gente, só para amarrar, né, mais esse Távola, eu acho importante, acho que o Lula disparou isso. O Lula é esse cara que faz disparar o debate. 2013 é uma ferida. Acho que o brasileiro não entendeu direito até hoje o que é isso. E eu acho que é positivo que a gente tente entender. As paixões vão... E é importante lembrar que a culpa não é da rua. Não é isso. A culpa não é claro da rua. A rua é fundamental. Porque realmente aquilo, as imagens, quando eu volto a ver as imagens de 2013, elas são absolutamente impressionantes. Eu acho que é preciso avaliar, inclusive, a postura da presidenta Dilma naquele momento, que eu achei que foi admirável. Quer dizer, muita gente critica e tudo mais. O Haddad, não foi sim. Houve quase uma concertação entre o PSDB e o PT para tentar justamente fazer um anteparo ali, mas as forças foram logo se espraiando e percebendo que era um momento de, assim, para tirar, né, um partido que fez tantos programas, que tinha tanta competência para administrar a economia, sinceramente, para tirar só com o acontecimento daquelas dimensões. Não foi suficiente. Com tudo isso, a Dilma ainda ganhou a eleição em 2014. Só um parênteses rápido, que é o seguinte, mas claramente aquilo ali, os caras viram a oportunidade de entrar e entraram por baixo com a força toda. A Dilma teve num período normal, sem a presença desses canalhas, a Dilma, isso provavelmente terminaria numa ampla negociação nacional com alguns avanços importantes. Bem lembrado. Isso é uma coisa importante lembrar. Essa entrada desses caras é que transformou isso num desastre. A culpa não é da rua. A rua geralmente tem razão no que ela quer. É só saber como fazer isso acontecer. Muito ela tem razão que quase nunca dá certo, entendeu? Sempre são abafados. A voz da rua é sempre abafada pelas forças de poder opressoras. Eu queria só lembrar, antes da gente terminar, que enquanto Lula está aceitando ir a Paris receber o prêmio de cidadão honorário da cidade, o Bolsonaro está desistindo de ir a Davos, lá no encontro das lideranças neoliberais do mundo, entendeu? Porque esse encontro de Davos já bota num lugar chiquérrimo, né? Um frio da porra, entendeu? As pessoas têm que ter alguma coisa a dizer que tenha algum, mas já foi. O Bonovox já foi, outras pessoas, Paulo Coelho já foi, várias pessoas do chamado mundo cultural já foram. Mas eu acho que o Bolsonaro, mesmo assim, aquilo lá sendo um reduto neoliberal, o Bolsonaro está com medo. Entendeu? Foi a grande vergonha foi a primeira viagem internacional que ele fez, né? Foi um desastre em 2019. Queridos, chegamos ao final. É uma vitória do Brasil, o Bolsonaro não ir. Uma espécie de vitória. Não vamos passar vexame, né? Ele foi lá, ele ficou. Eu fiz até uma charge, ele jogando, fazendo um boneco de neve no tempo livre dele, e alguém chamando ele, o presidente está na hora de falar. Ele dizia, mas já. Mas já. Aroeira, Miguel Paiva, muito obrigado mais uma vez. É um prazer. Obrigado ao público aqui que acompanhou a gente, público muito bacana aqui no canal do Conde. O programa vai ser reprisado às 22h30 na TV 247. A gente se encontra na terça-feira que vem. Um beijo muito grande para vocês. Até a próxima. Valeu. Beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.